Oi, oi galera, sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog do Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou o Patrick e estou aqui acompanhado com essa bancada espetacular que vai se apresentar agora. Oi, eu sou a Camila e a minha recomendação do Hiperlink de hoje é não se apaixonar. Por favor, Hag, abraça a Camila. Que Tá tudo bem, difícil, tá tudo difícil. bem. Tá complicado, mas vai dar tudo certo. Obrigada, Neurônios. Obrigada. Meu nome é Flávia e a minha recomendação é pra quando você for assistir aquele filminho gostoso, pegar, fazer a sua pipoca e juntamente com ela colocar batata Pringles, sabe, por cima e comer tudo junto e misturado, é bem gostoso. Meu nome é Felipe e a recomendação é relacionada à comida também, vou entrar nesse tópico, que é o seguinte: pão de queijo já é bom, mas tem uma forma ótima que é você, ao mesmo tempo que o pão de queijo está no forno, você derrete chocolate no negócio do lado e quando ele estiver quentinho saindo do forno, você abre e coloca o chocolate quente dentro dele, do pão de queijo, fecha e vai ficar maravilhoso. Muito legal, mas eu não gosto de pão de queijo. Então vota no Lula amanhã. Beleza. Então, tá. E a minha recomendação é que o tema de hoje fique somente na ficção, porque o tema do dia é distopias e governos totalitários da ficção. E tudo que falarmos seria, obviamente, supostamente uma Ficção. ficção. Uma claro. ficção. E coisas que parecerem não ficção também são ficção, obviamente. É, só Claramente. coincidência. É coincidência. Até porque essa obra não é baseada em fatos reais, são coisas que tiramos da nossa cabeça. E não- Certinho, gente? E até porque, como é que é o nome exatamente do programa? Governos totalitários? Distopias e governos totalitários. Até porque não existem governos totalitários, então não, assim, é ficção mesmo. é ficção. Tá, vamos começar definindo um pouquinho o que é a distopia. A gente tem uma definição do João Mata, que participou de um outro podcast do Hiperlink, falando justamente sobre distopia. Só que ele falou que, para ele, é um mundo desorganizado. Seria uma modernidade sem liberdade e sem segurança em relação ao futuro. Seria uma desorganização da liberdade do ser humano. Mas eu propus uma outra forma de explicar, que é como se fosse o doce goiabinha, só que sem a goiaba. O que vocês acham disso? Eu não entendi. Eu também me entendi. recuso na minha ignorância. Disserte-se. Me perdi também. Nossa, Cara- disserte-se, que horror de português. É que assim, vocês gostam de goiabinha ou doce de Muito. goiabinha? Sim. Então, imagina você pegar uma goiabinha e você fala, meu Deus, esse negócio é muito bom. Só que você vai comer e não tem goiaba. E isso já aconteceu comigo, porque na minha casa, lá onde eu moro, tem uma infestação de formiga que assim, é tenebroso. Uma vez eu tinha essas goiabinhas, aí eu peguei um pacote fechado e falei, tá tranquilo, as formigas não pegaram. Aí eu abri, comi, tava sem recheio. As formigas entraram no pacote fechado e comeram todo o recheio da goiabinha. Caraca. E como isso é um trauma que eu carrego pra vida, eu trouxe Mas isso. eu tenho uma pergunta. Qual é a relação disso com a distopia? É justamente essa ideia de, tipo, a gente tem uma sociedade que tá, tipo, muito ferrada. Ou seja, ela teoricamente tem alguma coisa boa, que, sei lá, seria segurança, alguma outra coisa. Só que não tem, ela só tá ferrada mesmo. Então é triste. E é isso. Entendi. A goiabinha é a sociedade e as árvores somos nós. Não, veio a voz do além aqui, né? Porque, assim, Deus tá falando comigo. As árvores Contexto. somos nós. Isso. Amém. Contexto. Eu, Tuga, estou aqui escondido das câmeras e não vou falar. Quer dizer, vou Você falar. já falou, mas... Eu vou falar eventualmente. Distopia é você não estar aqui, falar que não vai falar enquanto tá falando. Sim, exato. Também. Eu tô Eu diria passando muito hipocrisia. mal. Que também tem a ver com. Não, não tem. Sim, tem hipocrisia. Tem sim. Enfim, eu propus alguns temas de distopias pra gente falar. O principal que eu consigo lembrar é o Blade Runner, que acho que é o ápice não só da distopia, mas do cyberpunk, que é essa ideia de, tipo, no universo de Blade Runner a gente tem um universo que tá, tipo, super complexo, tem um monte de gente vivendo, tudo e tal, mas traz justamente o negócio do cyberpunk, tipo, tem muita tecnologia, mas tá todo mundo ferrado. E isso pra mim eu acho que resume bastante um pouco o que é uma distopia. Acho que esse vai muito pro conceito tradicional da distopia Sim, da sim. cultura pop. É o que clássico. Assim, é o clássico do sem erro, que é num futuro onde a tecnologia domina, a tecnologia age em prol da... Já falei do domínio, acabei de falar que domina, enfim. Então age em prol de quem tá no comando, no poder e tudo mais, e a massa tá sucateada lá embaixo. Tipo, é um conceito básico, arroz com feijão de distopia, todo mundo vai ver e falar, nossa, que pegado, que perigoso. Sem muita análise profunda, que Blade Runner é do caralho, mas assim, acho que a maior parte das pessoas que vêm, inclusive eu, vê porque tipo, caralho, efeito especial, foda. De fato. E vocês querem falar alguma coisa? Vocês nunca viram Blade Runner? Cinema nunca viu Blade Runner? É isso mesmo que eu entendi?
pensa assim, todo mundo fala, esse cinema tem que ter visto tudo, mas é tanto filme que a É gente tem que tanto ver que acaba filme. que a gente não vê todos. É o contrário do que todo mundo pensa, né, Camis? É o contrário. Eu nunca assisti Blade Runner, me cancelem. Não tem por que cancelar, porque o ponto básico é: você faz cinema pra fazer cinema, não é pra ver. Olha só, Obrigada, lacrou. Hag. Lacrou em todo mundo. que critica a Lacrou. gente. Obrigada, O Hag. papel de ver o filme é meu, você tem que fazer pra eu ver. Mas a gente tem que analisar também, A né? gente tem que analisar. Aí, Então, a gente tem que assistir. analisar pra mim, sai pro boteco, finge que você tá falando ali. Análise de cinema, tipo, crítico, uma opinião sincera. Pra mim, crítico de cinema é igual crítico de arte. Aquelas. Eu não quero falar aqueles rabiscos, mas aquelas coisas que não são rabiscos, que parecem rabiscos. Tá. Abstrata. Abstrata. A pessoa tá ali na frente, 40 minutos na frente de um quadro no museu, falando: não, porque no traço sutil que você vê aqui é um traço um pouco mais forte com essa cor, que quer dizer que ele. Não, ele só pegou tinta, jogou na tela e falou: algum trouxa vai olhar no museu e ficar parado vendo. E pagar muito caro por E isso. pagar muito caro. E assim, e o crítico de cinema é a mesma coisa, porque a minha opinião se pauta em gostei e não gostei. E isso é, tipo, domina. Qualquer coisa, tipo assim, você pode falar um filme bom. Daqui da lista? Não, um filme bom. No geral. No geral. Que provavelmente eu vi, no caso. Um filme... Vai lançar Avatar 2, fala do primeiro. Eu acho bom. Eu acho do caralho. Por quê? Porque eu gosto. Falou, é isso. Entendi. É que a crítica seria mais pautada numa opinião com um certo conhecimento. Mas para que tem opinião. conhecimento nisso? Sim, só você vê, gostou, pronto. Mas aí você começa a falar pros outros, gostei. Você não tem nenhuma... Não, eu posso continuar. É do caralho. Tem bicho azul, tem bicho grande, tem bicho aquele que pássaro, voa. bicho que voa, que tem até a ver com religião. Pra que eu vou dissertar mais nisso? Tá do caralho. E é tão bom que tem que ter o 2, pronto. Faz sentido. 10 anos depois ainda, hein? 10 anos Fecha o depois. curso de cinema. Você viu que não... Não. precisa, Porque aí que tá, vocês têm que fazer o filme pra eu ver. Senão não tem graça. Quem fez Avatar fez cinema? O curso. James Cameron? Não sei, acredito Acho que sim. não. Não? Não, acho que Não fez? Então faz curso, foda-se. Porra, o cara que fez o cinema não fez Vou até cinema? pesquisar enquanto isso. Ok. Vou falando aí. Bom, beleza. A gente também tem uma outra distopia, não sei se encaixa nisso, mas é Star Wars. Nossa. Vocês acham que se encaixa em distopia? Eu acho que sim. Por quê? Fala Deus. Eu acho que assim, Star Wars, na minha cabeça, vozes da minha cabeça, é uma sociedade que chegou a um ponto da tecnologia em que aqueles planetas que possuem mais acesso à tecnologia e ou até mesmo recursos, eles acabam tendo uma vida melhor do que aqueles que não têm. E nisso a gente pode ver muito a questão do Anakin quando é criança, que ele era escravo. Toda a questão dele ter que, tipo, que participar daquelas corridas lá, tipo, rachão de rua pra Pô, era só uma criança participando de um racha até aí segunda-feira, pra mim. segunda-feira, né? E eu acho que se encaixa principalmente porque eles retratam muito essa questão de ter um governo totalitário e que não deixa muito as pessoas demonstrarem a opinião deles pra transformar aquele império numa república. Eu acho que isso fala muito da história de vários países, sabe? Concordo. Mas eu tenho um outro ponto com Star Wars também. Manda. Manda. Porque... Não, assim, só no seu ponto mesmo, eu concordo. Eu acho que isso mostra muito bem. E até porque a premissa de Star Wars é que por uma galáxia muito distante. Então, assim... É o famoso ficção científica, nada com base na realidade, tirando tudo. Sim. Mas eu acho que tem uma visão alternativa que eu tenho em relação a Star Wars, que mostra bastante... Assim, todo mundo vê Star Wars e olha, tipo... Não, porque o Império É malvado. é malvado contra o outro lado da força, que é o lado bom, o lado sutil. E vamos lá, o que era a Ordem Jedi? Falando do prequel, principalmente. O que era, tipo, a Ordem Jedi, o Conselho, tudo lá, se não uma puta de uma ditadura? Acho que teoricamente eles estavam numa república. Era, mas uma numa república. puta de uma ditadura Sim, que só- colocava países, não, no caso ele eram planetas e galáxias Galáxias. subvertentes. Aquela crença de que aquilo era a melhor forma, totalmente pautado na ordem, na segurança, onde nada podia fugir dali. E ainda tem outro ponto. Crianças eram pegadas pra treinar. Era uma puta de uma ditadura. Então, assim, existe uma frase, assim, supondo que exista uma frase, Sim, sim. que é tudo no Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado, que supostamente foi dito por Mussolini. Supostamente. O que é a República dos Jedi, naquele caso ali, se não isso? Então, o Império, querendo ou não, acaba se transformando numa ditadura, mas ele surge como, tipo, tirando a parte da explicação mística, Uhum. ele, socialmente falando, ele surge como uma reação. Sim.
O que eu acho mais engraçado, tipo, nessa questão do Império e da República, é que o Palpatine, ele era o general dos dois. Tipo, ele tava, sei lá, fazendo uma guerra de videogame com a galáxia inteira, e no final ele ia ganhar de qualquer forma. Sim, porque ele era aquele famoso infiltrado nos dois lados. E Ele no tinha caso, os dois lados na mão dele. No caso, ele era o capitão dos dois lados, sei lá, o head dos dois lados, pra trazer de novo a ditadura, não importa como. Tipo, eu acho que distopia tá muito baseado nisso também, porque eu gostei dos conceitos de distopia do começo, principalmente da goiabinha, que é um conceito assim, Esse é profundo. Mas eu acho que distopia, pra mim, tem uma outra característica, que é ela tem que, por definição, parecer algo bom, ao mesmo tempo que não é. Eu não sei se é tipo necessariamente isso, mas acho que a distopia mais forte, assim, é essa daí que ela se disfarça de ser do bem. Exatamente, esse é o meu ponto. Essa Pra é mim, melhor. Mas pra mim a distopia tem que ter isso presente, que é assim, em nome da ordem, em nome da segurança, Sim. em nome da justiça, em nome de insira aqui algum motivo válido, tem que haver essa opressão majoritária. Eles mostram, tipo, como se aquilo fosse justificável, né? Toda a repressão fosse justificável pra trazer um ideal, bem maior. um meu maior. É exatamente isso, assim, em nome do bem, em nome da justiça, que geralmente é justiça e ordem. Em nome da ordem, tem que ser feito assim Sim. pra todo mundo ficar bem. Isso tem muito também, a gente vai falar depois de Jogos Vorazes, tem muito disso. Tem muito disso. Se quiser, Sim. já pode citar os Jogos Vorazes. Eu vou só, acho que vocês estavam falando de Star Wars, né? O James Cameron, na verdade, ele começou a trabalhar com cinema por causa de Star Wars Uma Nova Esperança, tá falando aqui no lugar que eu pesquisei. Mas ele fez filosofia e ele fez física. Olha. Numa faculdade, numa universidade ele fez física e na outra filosofia. Então, Entendi, fecha o cinema. e aí, depois de ele assistir Star Wars, ele decidiu seguir carreira como cineasta. Sem faculdade de cinema. Sem faculdade de cinema. Curso útil. Mais uma coisa que eu tava pensando aqui. Crítico SP. A Ordem Jedi, na verdade, era só uma preparação pro Império. Era tipo um esquenta pro Império. Basicamente isso. É o Se que o você Patrick tomar em consideração que o Palpatine Sim. tava no comando dos dois. Sim, era um esquenta. Tipo, ele tava naquele primeiro lado, que era considerado o bom, pra depois Exato. virar o jogo, Um virar a bom- moeda. Um bom travestido de mal. Um mal travestido de bom, na verdade. Exato. Exatamente isso. E. Ou mal vestido de mal, né? Não, porque era travestido de bom. Tipo assim, era com a carinha de bom. Quando ele ainda não tava com o poder ilimitado, ele tava com uma carinha de E tem, cidadão. e tem aquela frase do caralho, que eu não vou... Eu sou péssimo com o nome. É a... Puta, não, porra, do prequel. A moça lá, A mãe do Luke? A Padme. Essa aí mesmo. Padme, não sei. Padmé, sei lá, Padmé. foda-se. Maomé. Enfim, eu vou falar Padmé pra facilitar a pronúncia. Aí ela tem a fala do caralho, que é assim, quando votam pro Palpatine no terceiro filme, e ela fala alguma coisa próxima, tipo, então é assim que as liberdades morrem, sob um forte aplauso. Porque era todo mundo comemorando, todo mundo do Congresso ali, do Parlamento, aprovando as medidas, as deliberações do Palpatine. Que era em nome de uma ordem, que ele teria que ter mais poderes, ele teria que ter mais controle da situação pra controlar a situação. Mó déjà vu. Déjà vu todo dia, irmão. Cada dia tu abre a notícia e tu vê um Palpatine diferente. Cada dia que passa, Supostamente. cada dia que passa, a música Déjà Vu da Olivia Rodrigo faz mais sentido. Do you get déjà vu? Sim, todo dia. Déjà vu. I've been in this place before. Higher the streets. Bem melhor. Desculpa, Camila, ele ganhou. Só vou fazer um adendo aqui, Oh. meu Deus. Exile, né? I think I've I've seen this film before. Eu adoro essa música. And I didn't Minha like música the preferida da ending. Taylor, uma das minhas músicas Dá preferidas. pra todas as músicas, assim, dá pra linkar com alguma coisa do passado. Não, mas também nos Jedi tem toda a questão religiosa por trás, tá ligado? Tipo, eles têm toda essa crítica religiosa. Eu acho que também entra em alguns governos totalitários, sabe? Essa questão de religião por trás em alguns, Sim. tá Com ligado? certeza. E- Tem uma religião muito forte ali por trás. E Jedi, mano, basicamente eles seguem o código Jedi, que é O código basicamente moral, né? O código Que- moral Jedi, que é tudo Tradicional, pra religião, né? código- Tipo, é tudo pra falar sobre religião. Sim. E, aliás, se você quer saber mais sobre os Jedi e Star Wars, semana passada saiu um hiperlink especialmente sobre isso com Edu Manente. Árabe. Cara, eu odeio vocês. Quando eu fiquei um semestre inteiro passando podcast, eu não tinha nada legal, não tinha um puto de um convidado. Tinha um meme com o Nicolas Cage. Agora que eu saio, venho do Manente. Falaram que veio Mata?
Não, Mata ele veio no outro. tipo, ó. número 70, assim. Aqui eu sou legal. trouxa e escutei pra... Não, eu entendi. É a mesma forma também que eu falava pro Mata vir o tempo inteiro e aí quando eu saio ele vem, não, do caralho. Tô Mas ele adorando não participar veio, aqui. o Mata não veio. Ah, que bom. Mas quando você sair, ele vem. É, a gente só tá esperando você Eu já não... saí, esse é o ponto. Não, mas ele tá esperando você não poder vir. Quando você não puder vir... Eu não posso hoje. Mata. Mata, venha, por favor. Não, pera, agora eu tive um déjà vu. Eu falei do Nicolas Cage? Não. Ainda não. Ainda não hoje. Não, no outro, No Star Wars eu falei. fala... Eu não sei. Eu devo ter falado. Pô, tudo bem. Enfim, Deus falou e agora a gente segue adiante. Qual que você tinha falado? Caralho, Jogos Vorazes. questionei Deus, que heresia. Falando de Vai cair religião, um né? raio aqui atrás. A gente tá falando de religião, né, mano? Aí, ó. Pode falar de Jogos Vorazes primeiro, gatinho. Não, tá bom, é que eu acho que a gente tava falando sobre isso, né? Eu sinto que os Jogos Vorazes tem muito essa parte de... Até de gratidão, eles falam, né? Por exemplo, teve a história que teve até uma guerra, né? Antes, com 13 distritos e o 13º foi extinguido, né? Qual? Ali de Panem. Exatamente isso. Qual foi o distrito Eu extinguido? não vi. O 13º. Isso é qual número? Você Qual lembra é? qual número? 13. Ah, tá. Obrigado. Não, pode continuar. Aham. O distrito 13 foi, tipo, extinto, assim, né? Eles mataram geral. Só que... Esqueci o que eu tava falando. Você tá falando do Distrito 13, que nos Ah, então, filmes e foi Não, por qual isso... distrito, Benjamin? Eu tô... O Distrito 13, Meu ouvido agora tá eu com entendi. problema. entendi. Pronto, entendi. Entendi, é o 13. E aí, foi por isso que eles criaram os jogos, entendeu? Pra, depois dessa guerra, eles mostrarem que... Colocarem uma repressão mais forte pros distritos não se rebelarem novamente, entendeu? E aí, é isso que mostra. Eles falam, né, no começo do filme, que os jogos foram criados como uma forma dos distritos mostrarem, como gratidão, a capital, que dá sempre recursos pra eles, né? E aí eles mandam uma menina e um menino, né? Entre 12 e 17 anos, pelo que eu lembro, pra meio que lutarem e verem quem é o melhor, e Quem mostrar a sobrevive. glória do distrito, esse tipo de coisa, sabe? É tudo um discurso, é sempre um discurso muito bem feito pra justificar uma crueldade. O Eu acho que tem famoso muito Coliseu da modernidade. É, o pão e circo, basicamente. É pão isso. e Sim, circo. exatamente. Mas e você citou Jogos Vorazes, você gosta de Jogos Vorazes? Amo. Ou... É que você tinha falado que você não leu o livro, mas você viu o filme. Não, eu li os Eu três. que só vi o filme, mas ela é fãzona de Jogos Vorazes. Tanto é, gente, que ela fez um Vocês- VP. Vocês fazem cinema, não letras. Vocês não têm que ver o livro. Vocês têm que ver o filme. Não, pelo amor de Deus, Você calma. faz A gente vai ter que fazer publicidade, não ciências adaptações de sociais. livros. A gente vai ter que fazer adaptações de livros nos nossos filmes. Verdade. Eu queria aproveitar aqui pra panfletar, porque a Flávia fez um VP dos Jogos Vorazes junto com a Nina, então assistam o VP de Jogos Vorazes, gente, que vai estar no YouTube. Vai mesmo. A gente fez ontem. E o que você acha que vai vir do novo filme dos Jogos Vorazes, então? Eu não cheguei a ler o último livro. Eu acho que ele, né, fala sobre o presidente Snow. É, vai ser um prequel, é isso que eu sei. É. Eu acho que... Acho que eles vão tratar mais uma vez né, dos jogos, de como eles estão... É porque é mais no começo, né? Então acho que vai mostrar mais a história de como o presidente chegou na posição que ele tá. Porque antes ele era um menino normal. Então como foi essa construção pra ele se tornar aquele cara insuportável, completamente manipulador. Então, eu estou interessado. Não li o livro ainda, mas pretendo. Parece interessante. Boto fé. É. E sobre mais uma distopia, o que vocês acham? Onde Matrix se encaixa nisso? É que o foda é que se a gente for falar de Matrix, a gente vai ficar aqui até amanhã pra não ter conclusão. Não, meio mas que isso é ainda. sempre. Dá pra fazer o que você falou, ficar falando sempre de Matrix, mas nessa parte só de distopia e, sei lá, governo totalitário. Não sei. É que, tipo, o Matrix, a principal distopia dele é que ele conseguiu disfarçar muito bem essa ideia de ser uma distopia. Que ele pegou o pessoal e colocou lá nas cápsulas, e o pessoal fica literalmente nessa Matrix vivendo a realidade que eles acreditam ser a certa, só que a real é uma desgraça. A gente pode entrar no consenso e falar só do primeiro Matrix? Claro, né? Ignora os outros. Eu quero bater no quarto filme, mas a gente segue adiante. Eu não vi. Não vejo. Nem o terceiro. Tipo, Não vejo. Eu comecei o terceiro e falei, tipo, Só, acabou o primeiro. A única coisa que é bom ver é a animação Animatrix. Que esse, em particular, tem 2 episódios que eles contam a história de como as máquinas chegaram ao poder. E, tipo, é muito foda, porque surgiu as máquinas, elas começaram a, tipo... como é que fala? Ser superior aos seres humanos em questão de economia, política e tudo e tal. Os seres humanos ficou, tipo, mano... Que é isso? Você é uma máquina, sei lá.
Aí a máquina foi lá, começou a guerra e o ser humano foi lá e fechou o céu e ferrou tudo, ainda mais. Uma dúvida boa sobre Matrix, é Red Pill ou Blue Pill? Você morrer de pilada. Red, da né, Deep gente? Web. Eu odeio esses termos red pilado, blue pilado, mano. É Blue Pill. Mas não fala comigo, Rag. É, e tem que escolher. Uma distopia que eu gostaria de comentar, que eu não sei se vocês já viram, é aquele The Giver, Doador de Memórias. Ai, sei. eu adoro esse livro. Eu Seja- odeio esse filme. O filme é bem ruim. O filme é bem assim, ruim. Eu nunca assisti o filme, mas eu li o livro. E, assim, eu acho que é uma distopia incrível, porque fala de um futuro que não tá, tipo... Não é um futuro tão distante da nossa realidade, naquela ambientação de mundo, naquela realidade. E que as pessoas têm as suas vidas inteiras controladas por um governo. Tipo, você... Tem mulheres lá que são denominadas pra dar luz pra filhos, daí assim... Uhum. Essa criança vai ser dada pra uma certa família porque vai dar, tipo, geneticamente vai dar certo. Só uma pessoa pode ter um nome naquela comunidade para as pessoas não se confundirem e não brigarem. E eles tomam, tipo, uma injeção. No filme é uma injeção, só que eu lembro que no livro é uma pílula que eles tomam, né? Que eles vão meio que perdendo os sentidos, as sensações. É. Tanto é que assim. É isso aí. Não, eu tô tentando me lembrar, faz um tempo que eu li, mas é isso aí. É uma pílula. E eles meio que enxergam tudo em preto e branco. E depois que o. É Jonathan ou Jonas? Acho que é Jonas. O Jonas, Protagonista. o protagonista, que ele para de tomar as pílulas, ele começa, tipo, sentir, ele começa A ver as cores. a é ver muito... as cores. E ele fica mais apaixonado ainda pela menina que ele tá gostando, porque ele tá experienciando amor na puberdade. E um fato curioso também, sabe quem fez parte do filme, do Doador de Memórias? Não. A Taylor Swift. Ai, fez mesmo. Sabe qual é o número da sorte dela, Rai? 13? Sim! Sabe qual é o número da sorte do Zagalo? Qual? 13. Coincidência. E você sabia que assim, né? Que é meio que tradição. A Taylor Swift, ela sempre ela ia pros shows com o número 13 na mão. E ela tem até aquele álbum chamado Red, sabe? Verdade. Nossa. Ah, ela foi longe, você tem que dar coincidência. parabéns agora. Ah, que coincidência incrível, né? Parabéns, parabéns. Mas é uma coincidência do caralho. Mas por que você tá falando disso assim, tanto do 13? Ah, eu também não sei. Nem eu sei. Apenas Eu coincidência. só quis falar que é uma coincidência. Porque no filme ela faz uma personagem chamada Rosemary, que é a filha do Doador de Memórias. O que seria esse Doador de Memórias? As pessoas nessa distopia, elas não sabem do passado. Isso que é o mais louco. Eles controlam literalmente Tudo. tudo. Até, tipo, o passado. Eles não permitem as pessoas saberem o que elas viveram. Elas não dão oportunidade de evolução, tipo, pessoal. Elas só determinam, não, vai ser assim, assim, você Só tem que seguir. acontece. E assim, tanto é que eles que escolhem seu emprego. Daí o nosso protagonista, o Jonas, ele é escolhido pra ser o próximo doador de memórias. Uhum. Só que nisso, o The Giver, o doador de memórias antigo, vai passando pra ele e vai dando as dicas. Ó, para de tomar as pílulas, fica atento a isso, não faça isso, faça aquilo. E ele vai recebendo as memórias do Jonas, de um passado, que seria o nosso presente. Ele fica, mano, eu quero viver tudo isso. Eu quero, ver o clima, porque nessa distopia é um clima certo, é um negócio bizarro. Eles não têm... É bizarro, Eles não têm o inverno, o estações. verão, eles meio que, têm um meio termo aí da vida. Eles, não tem as estações, é tudo plano. Não tem morro, não tem montanha, essas coisas. É tudo extremamente controlado. Mas Você você diria- diria favela, então? Não, é tipo fechado, é um lugar fechado, sabe? Depois que ele vai explorar, que ele começa a se rebelar contra o sistema, ele vai vendo novas coisas aparecerem ali do lado de fora. Mas no lugar onde eles, são determinados pra ficar, é tudo igualzinho, sabe? É tudo plano, é tudo igual. E eu acho que o mais bonito desse livro, além dele entendendo que ele tá preso todo num esquema ali, é a situação dele. E eu lembro que me tocou muito dele falar, dele enxergar, as cores. Sim. Ele como que um autor descreve que alguém está vendo as cores, sendo que a pessoa não sabe o que é as cores? Caralho. É, surreal. Isso é muito legal, porque tudo é controlado. Então você vai vendo que as pequenas coisas da vida foram tiradas dele, sabe? Por controle, por repressão. Aham. E ele indo descobrir é, sensacional, assim. E ele não entende por que ele não... Por que tiraram as cores? Ele acha tão lindo. Por que tiraram as cores? E é tudo de novo isso de, um bem maior pra querer eliminar tudo. Então ele fala, mas tiraram coisas ruins. Ele vê guerra e ele fica super mal. Lembra que ele vomita, um negócio assim, né? Só que ele também ele vê o amor familiar, que ele não tem na casa dele.
Então ele vai vendo, tipo, as coisas ruins e as coisas boas e como tudo foi tirado. Então é muito legal. O livro é incrível. Interessante. E filme assim, toma posse. e assim, filme é desculpa falar spoiler, mas a parte que eu acho que mais me doeu ler foi ele descobrindo as coisas que o pai dele fazia, sabe? Do emprego do pai dele. Era Nossa, matar a é. pessoa? Não lembro. É. O pai dele, tipo, é meio que um médico, só que Era. ele era, tipo, um médico mesmo. que, tipo, se a pessoa faz uma coisa errada, ele que matava. Se nascia gêmeos, nessa sociedade não podia existir Não gêmeos. pode Porque Matava um. matava um, ele que matava a criança. E a tipo. cena que ele vê é, tipo, é o pai dele justamente aplicando, é uma seringa. Eu lembro, é, tipo, na cabecinha do nenê. E ele vê o nenê morrendo e ele entende que o nenê tá morrendo. Só que o pai dele tá, tipo, pra o pai dele não é nada, porque eles não sabem o que é morte. Uhum, Eles não sabem o que é sentem. morrer, eles não sentem nada. Caralho, que foda. Então, Que tipo, doideira. o bebê vai morrendo e ele fica, tipo, ele entende que o pai dele tá matando e pro pai dele não é nada. Pô, deu muita vontade de ler. É muito então. bom. É muito bom. É muito E é bom. muito rapidinho de ler, porque a história é tipo, curtinha. E o narrador é tipo, ele tem um menino, quantos ele tem? Uns 12? Negócio assim, uns 15. Então, é na perspectiva, tipo... É em primeira pessoa. Caralho, é, genial. pessoa. Pô, o livro parece ser incrível, nem mas o filme... O filme é ruim. Não se baseie pelo filme. É que nem o Menino do Pijama Listrado, né? Que é narrado por Foda. uma criança. O livro é puta merda. Você vê a criança... Como a criança enxerga o mundo é incrível. E eu acho que isso no Dador de Memórias tem também. Eu acho que ele é mais adolescente do que criança, mas ainda entra. É muito bonito. Mas eu tenho uma dúvida sobre distopias, tipo... Fala, Deus. Vocês, por exemplo, estão Como é que você tem uma dúvida se você criou a distopia? desculpa. E a utopia? E a gente? É Ele porque tá eu querendo não sou propor ele- eu não sou onisciente. Ele tá querendo propor diálogo pra gente, vai, fala. Eu queria saber sobre... vocês falaram agora de um governo totalmente totalitário, né? Uma coisa bem... Tudo controlado. Mas uma distopia também pode ser uma terra sem lei, assim? Ou, tipo, tem que ser algo controlado? Pra mim, a gente vai entrar em questão de opinião. É uma pergunta, assim, tipo... Porque às vezes é uma terra sem lei. Eu vejo isso, uma distopia pode ser é. uma coisa sem lei. Eu considero, por exemplo, Mad Max uma É uma baita distopia sem lei. Sim, é que tipo, é que não é sem lei, mas é que o status quo da sociedade foi pro caralho, tipo, faz tempo, assim. E aí... Mostrou Deus. É. Revelou Deus ali. Passou, Aí- Revelou Ah, Deus. passou ali, né? Aí essa Putz! Bom dia. Olha, Que legal, não sabia dessa câmera aqui. Isso aqui é novidade, hein? Ah, não viu um pilogo de aparecer nessa Eu câmera? não sabia dessa câmera. Nem eu sabia dessa câmera. No de futebol apareceu o pilogo nessa câmera por 2 segundos. assim. Ou seja, o verdadeiro Deus não vai aparecer, né? O que? O verdadeiro Deus ali É não verdade, vai aparecer, né? ele não aparece. Ah, apareceu. Ah, apareceu. Aqui, ó. Mas é, tipo, Mas então, essa é a dúvida que eu fiquei. Tipo, se pode ser também um bagulho sem lei. se a gente levar a ideia do mata adiante, é tipo caos, desorganização, então eu acredito que sim. É que o governo totalitário que tem no Mad Max é o pessoal que, tipo, tem mais força e consegue oprimir os outros ou fazer o pessoal trabalhar pra eles. Ah, então, tipo, a opressão ela existe, mas não necessariamente por forma do Estado, mas sim não de um tem- grupo. É mais que- uma milícia, pode-se dizer assim. Ah, sim, exato. Tipo, não é um grupo. Por quem parte a opressão é um pouco irrelevante. Se é o Estado, se é o que se é. for que tá no domínio. sim, sim. Entendi. Mas existe, então, em uma distopia, tipo, meio que. Não obrigatório, mas você entendeu? Tem muito sobre opressão, mas não necessariamente sobre leis e. A forma de opressão pode mudar. Eu acho que a Entendi. distopia é mais o caos mesmo. Eu só acredito que no caos as pessoas... Na verdade, acho que qualquer situação, não posso estar errada, mas as pessoas tentam controlar, né? Não, por exemplo, até pessoal, a gente tenta controlar a nossa vida, tenta controlar... Então, acho que sempre tem isso de controle também. Mas não necessariamente... Acho que o principal da distopia seria um caos mesmo, algo mais caótico. Sim. Eu tenho uma impressão um pouco oposta. Pra mim, a Qual? distopia, ela beira, inclusive, na ordem. Entendi. Que o caos é como se fosse a forma natural. Então, é como se fosse... Se o ritmo natural fosse tender ao caos cada vez mais. Então, a tradição é ir se organizando dentro desse caos. Só que alguma virada brusca... Não, porque agora tem que ter uma ordem. Entendi. Então, agora a gente tem que organizar esse caos. Tem que acabar com o caos. Aí, pra mim, começa a surgir uma coisa um pouco distópica. Porque destoa completamente da natureza humana. Entendi. É uma coisa forçada, não é um negócio que vai ocorrer. Totalmente artificial, Entendi. na minha opinião. Mas, por exemplo, você acha que em uma sociedade que, tipo, ela já tá nesse caos, ela tá discorrendo ao caos, você acha que obrigatoriamente em algum momento vai ter uma ordem ali dentro que vai surgir? Ou você acha que ela só vai, organiza. tipo, desaparecer por causa do caos? Entra muito em questão de não. opinião. Eu sei, mas mas é a sua pessoal, opinião, exatamente. A gente Pra tá aqui mim, pra mim se discorrer, organiza completamente. Que assim, o ritmo natural da humanidade, na minha concepção, é O caos. revolucionar. Porque a insatisfação aqui surge, aqui. Em um certo momento vai ter uma insatisfação enorme, uma revolta enorme,
e que ela não vai ser, tipo, tangibilizada, porque ela não pode ser, tipo, suprida com coisas pequenas, com pequenas reformas. Então, assim, vou dar um exemplo muito banal, assim, só pra identificar. Você fala que você tá com fome. Eu venho aqui, tipo, te dou um prato de comida agora. Beleza? Depois de amanhã você vai virar de novo e falar que você tá com fome. Só que imagina agora, tipo, 300 pessoas falando isso pra eu sozinho aqui nesse lugar, tendo que dar comida, ao mesmo tempo que eu no posto de superior a você, tenho meus interesses próprios que vão além de te alimentar. Então, assim, à medida que for surgindo revoltas aqui, instituições aqui, e o caos por si só aumentando, generalizando, eu acredito que vai surgir alguma ordem natural. Eu vou ter que entrar em Marx nisso, que basicamente o que entra no pensamento dele é a história vai pra algum lugar. Ah, isso sim. A gente... É que, assim, isso é um pouco menos trivial do que parece. Tipo, a história vai pra algum lugar. Mesmo que a gente não consiga direcionar para qual lugar ela vai, a gente não queira, pra algum lugar ela vai. Então, o ponto dele é que a gente tem que tentar estar presente pra ajudar a dar uma direção, a gente enquanto humanidade mesmo, enquanto ser tipo, humano. a gente tem que ajudar pra... Tem que ajudar a saber dar uma direcionar. direção pra onde vai o rumo das coisas. Porque pra algum lugar ele vai. Eu acredito assim, eu acredito que a sociedade, às vezes, ela tem ondas, tá ligado? Eu acho que tem algumas partes que são Isso mais... também é Marx. Então, são mais nihilistas, tipo, elas se conformam no meio que ela tá vivendo, tipo, ok, é isso, todo dia, eu perdi a crença, perdi a fé em tudo. Só que, eventualmente, vai ter uma outra onda do pessoal que vai chegar lá e vai falar, não, calma lá, tem uma saída, sabe? Tipo, tem como a gente mudar isso. É igual a gente tava vendo hoje o conto do Dragão Tirano, não sei se já... A fábula do dragão. Fábula, perdão. Mas é que, tipo, é um dragão que ele mata todo mundo e tal, aí a galera, pelo amor de Deus, não mata a gente. Ele falou, então é o seguinte, 10 mil pessoas a cada período de tempo Era lá. todo dia, eu acho. Todo dia não, era todo dia? Era todo dia. Ah, então 10 mil pessoas pra me alimentar, beleza? E a galera ficou niilista total, falou, tudo bem, é isso, vamos criar dinheiro em cima disso, vamos lucrar em cima disso, vamos criar emprego em cima disso. E todo mundo se conformou. Até que um dia teve um congresso, assim, um cientista viu que seria possível acabar com o dragão. Juntaram lá e a galera, não, já estamos vivendo nisso, mocota, não quero, deixa assim mesmo, sabe? Não precisa. Pra que mudar? Pra que mudar, sabe? Já estamos vivendo nisso já faz tempo. Aí chegou uma criança, mas o dragão é mau, ele matou minha avó, não sei o que. A galera, putz, verdade, o dragão é mau. Aí foram lá e criaram um movimento pra criar alguma coisa pra derrotar o dragão, sabe? Então, tipo, eu acho que são ondas. E tem a Mais galera... revolucionário do que isso, impossível. Então. Não, então, exato. Tipo, tem a questão de, tipo, ondas e ondas, sabe? Mas eu não sei se entra no fator a sociedade já em si ou isso ser uma coisa já, pum, uma virada de chave na hora, assim. Não acredito que seja uma virada de chave na hora. Seja uma coisa mais sociedade mesmo. Sim, né? tipo, não tem como acordar amanhã e falar, então, Quebra? é meu pente. Não tem Quebrou como o pente. falar... Quebrou, tá quebrado já. Ah, tá. Não tem como falar, tipo, amanhã... Eu tô assim, o que você vai fazer amanhã? Vamos derrubar o sistema? Vamos. Vamos, partiu. Vamos, assim, o que você acha? Tipo assim, hoje à noite, você vai fazer o quê? Ah, mano. Você vai pra Lúcia hoje? Nem vou. Prefiro derrubar o sistema. Ah, se for pra Lúcia, a gente deixa pra amanhã, então não tem isso. É tipo, a história, de novo, vai pra algum lugar. Aham. Sim. E, historicamente, a história... Historicamente, a história. E, historicamente, o lugar que ela tende a ir é pra ser um caos ordenado. Uhum. Que, como você falou, entra nisso de ondas. Uhum. Então, assim, do feudalismo até a época das grandes monarquias, as grandes navegações, imperialismo hoje em dia, os imperialismos em conflito no século passado. Então, assim, a história, ela é... Não vou dizer que ela é cíclica, mas ela, assim... Mas Tem ela é uma tem seus espiral. toques cíclicos. É uma espiral. E nessa espiral vai desandar em algum lugar, que a gente não sabe. Em algum momento em vai. algum momento, pra algum lugar, ela vai continuar indo. Uhum. Porque é uma espiral que eu não sei se tem a impressão, mas a impressão que eu tenho é que não é uma espiral assim, certinha. É que, tipo, vem, aí abaixa. Aí vem, Uma aí espiral abaixa. maior, uma Aí espiral vem, maior. aí abaixa. Tipo assim, é que é uma espiral que entra até na lei física da Varia, entropia. sim. Que tudo, na física, Tende- inclusive, tende ao caos e à desordem. Desordem. Todo o trabalho, toda a energia, todo o movimento tende à desordem. E a ideia é da gente procurar a ordem no caos. É, a ideia de procurar ordem no caos. Mas se até o universo, qualquer partícula Não consegue. mínima não consegue e tende obrigatoriamente ao caos, a entropia, a segunda lei da termodinâmica, por que a gente é diferente? A gente é formado de partícula. A gente é formado de átomo, de molécula, das pseudopartículas que estão dentro das moléculas. Então, assim, se até a menor e a mais indivisível partícula do universo tende
a desordem, Por por que a gente é não? diferente? Exato. Eu acho que é, tipo, sempre, pelo menos as fórmulas atuais, né, que os filmes constroem tem um sistema já feito e Regente. regente, e aí vem alguém, aí tem essa virada de chave que você falou, que aí às vezes é um acontecimento, seria revolucionário, né, por exemplo, Divergente, Jogos Vorazes, até o do Doador de Memórias, é alguma coisa que acontece que vai percebendo que aquilo não tá tão correto quanto todo mundo imaginou, e aí vai começando a desconstruir tudo aquilo que estava feito. Todo aquele... Nesses casos seriam governos, né? Mas não necessariamente precisaria ser. Então acho que entra nessa coisa de desordem e caos que você falou. E gera uma revolução. Tem Sim. um exemplo muito bom nos Simpsons. É. Que... Simpsons é cultura, vai. Simpsons Né? Sim. Cultura. Eu esqueci o nome do episódio. Acho que é Simpsons na Idade Média, uma coisa assim. Que é o que estão falando sobre feudalismo. Sim, é muito bom esse Você sabe qual é esse episódio. episódio? Eu Maravilhoso. sei. É um especial de Game of Thrones, mas enfim. Sim. Tava se passando no feudalismo ali. E aí o Homer chega em casa. Tipo assim, os primeiros 5 minutos é uma tirania bizonha. Só que o Homer, um mero trabalhador, junto com a família dele, Alienado. alienado, feliz da vida. Porque assim, o soldado entrou na casa dele, destruiu a parede e falou que tava tendo gente decapitada. Que honra que ele teve de ouvir isso. Então assim, aí o Homer, esqueci o nome da... Marge? A Lisa. Lisa. A esposa. A Marge. O Homer, a Marge e o Bart. É, Bart. Bart. Como eu disse, eu sou horrível com o nome. E o Bart foram... Fala a criança do e a meio, Lisa, criança... e a Lisa foram ver as cabeças que estavam colocadas Bons em cima de tempos. lanças na muralha. Aí chegam lá e o Homer vira, olha como é bom você ver, tipo, aqui enfileirada. E ele vira, tão feliz pelo um amigo dele. Ele tira a cabeça, pega a cabeça do amigo dele decapitado, tão feliz por ele, que ganhou um lugar mais alto na lança, lá no alto. Aí a Elisa vira, não, mas isso tá errado. Aí ele, não, como assim tá errado? Aí ela fala mal do feudalismo, aí o Homer bate, tipo, não, como assim você tá falando mal do feudalismo? Como você ousa falar mal Como você ousa falar mal do feudalismo? É um sistema em que a gente passa fome, que a gente não tem trabalho e que tem governos tiranos que estão tirando tudo da gente. Mas é o que a gente conhece e é ótimo. Exatamente isso. E aí entra a Marcia, inclusive, e fala, não, porque aqui é ótimo, aqui uma mulher pode ser tudo que ela quiser. Uma escrava, uma esposa, uma meretriz. E entra a mãe dela falando, eu tentei ser meretriz, mas não consegui. Meu Deus. Simpsons é foda porque ele é um desenho que zoa muito a mediocridade, tipo, Sim. de uma maneira fantástica. Você já tinha falado desse episódio em um antigo Hyperlink, Raig. Eu? Aham, você já havia falado. Sério mesmo? Da pandemia. Mas Teve você hiperlink de pandemia? Teve. lembra, cara? A gente fez... Claro que eu não lembro. Tá bom. Tá, mas se eu falar o porquê eu fiz essa pergunta, vocês vão querer me matar, mano. Juro por Deus. Por quê? Tem um filme do Nicolas Cage chamado Terra Sem Lei. Ah, Caraca. Que, aliás, você tá sendo convidado, Nicolas Cage. Por favor, venha. Ainda tem cachê pra ele? Já tá negativo, já. Tá demorando muito. Não, daqui a pouco ele vai ter que pagar. Eu já mudei a moeda, já. Qual é? Não, eu tinha falado peso, mas aí podemos ir mudando. Rublos. Rubros, pode ser? Rublos. Rubros. Rublos. Roblox. Rublos. Roblox. Roblox. Vamos de Roblox. Roblox é meio Hilux. em alta. Vamos dinheiro do Roblox? Então, ó, Nicolas Cage, a gente oferece 12 Roblox pra você vir pra cá. E do Tietê pra cá a gente paga, o resto você se vira. A gente paga ainda assim 99, não paga mais Uber não. Uber não vai ter como, cara. A gente paga o ônibus. Bom, meu Tietê pra cá, pega a linha azul inteirinha, então só. Tá aqui, só. Então, Rapidinho, paga o pegava o ônibus. 10 PM. no metrô. 4,40. Não, 4,40 vem. Até aqui ele termina andando, porra. Me- Vila Mariana pra cá, ele faz a pé. Menos de $1 pra ele, esses 4,40 de metrô. Menos de $1 pra ele. Verdade. Foda. Mundo injusto. E uma outra ideia de distopia que eu queria trazer, eu acho que ninguém conhece, mas é. Então ótimo, vamos. É Relaxa, do- estamos te ouvindo. Do Juiz Dredd. Vocês conhecem? Não. Claro que não. É um quadrinho. Conhece? Aí, ó, pelo menos alguém conhece. Olha lá. É um quadrinho que virou filme e tudo e tal, mas assim, a ideia é que a sociedade tá num futuro, tipo, tão caótico que eles criaram uma força policial que é júri, executor e réu ao mesmo tempo. Tipo, o cara, ele chega, tem alguém cometendo um assalto, ele fala, você infringiu tal lei, morreu. Não pode falar de política atual, né? Não. Ah, tá. E eu acho muito legal que esse personagem, o Juiz Dredd, ele também, tipo, se alguém faz uma denúncia anônima, tipo, eu vi alguém entrando nessa casa. Tá, mas você tava no terreno? Tava, então você tá preso. Caraca. Fácil, né? Resolve fácil. É tipo, Sim, já. é a lei no máximo, assim. Ô Tuga, imagina se existisse algum lugar
em que existisse, por exemplo, um juiz que é relator, réu e juiz ao mesmo tempo. Ainda bem que é Imagina. ficção. Não, claro que é ficção, não existe. Não. Até porque não existem juízes carecas. Não. Se você é calvo, você não pode ser juiz. É a regra. Ok. Essa troca de olhares tá muito Enfim, eu intensa. só queria trazer essa reflexão que eu acho legal. E uma outra distopia que você tinha falado era o Expresso da Manhã, não era? Sim. Não ia sei se você quer trazer agora, mas a gente pode falar Expresso da Manhã agora sim. Pode Olha da começar. manhã. Gente, Expresso da Manhã, conhecido mais como dos quadrinhos do Perfura Neve ou Snowpiercer, conta de uma sociedade na qual estava ao extremo do aquecimento global e um milionário aí resolveu lançar uma o bomba. Expresso da Manhã. Resolveu lançar aí um químico no ar, só que, como de esperado, deu errado e a Terra começou a congelar. Nisso, ele também, por acaso, tinha um trem supersônico aí que viajava ao mundo, era todo preparado. Caralho! É, você não sabia que era esse filme? Não! Ah. Eu não associei o nome. Ele não sabe nomes. Daí, Ah, Acho que já ficou verdade. o que claro. acontece? Nessa história, pra entrar nesse trem, as pessoas teriam que ou trabalhar lá, que elas seriam da terceira classe, ou segunda. Terceira classe seria tipo uma coisa tipo mais serviço, garçom, cozinha. Segunda classe seria engenheiro, esse pessoal, sabe, que trabalhou na montagem, na toda questão técnica. Uhum. E a primeira classe é quem pagou pra entrar, né, gente? Sempre. Quem foi lá com dinheiro e ó. Só que nisso, na hora que eles estavam embarcando, pelo menos na série, um grupo de pessoas invadiu. E eles são conhecidos como. Eu não sei, porque eu só assisti legendado. Então, tipo, acho que seria o pessoal do fundo. É, é a turma do fundão. Turma do fundão. Só que eles são tratados ao máximo da miséria. Tipo, o pessoal. Eles recebem um tipo de gelatina feito. Não sei do que. Não, você pode falar. Né? Mais pra frente você descobre que é feito de barata. É feito de barata, tipo. Tipo, a comida que eles Nossa, comiam que o dia nojo. inteiro é feita das baratas que estavam mais pra frente nos outros vagões. Nossa, Sim, tipo, velho. era uma barrinha, enquanto o pessoal da primeira classe tava se degustando com peixes, com tudo do bom e do melhor. E eu não sei muito do filme, eu sei mais da série. E pelo menos na série, a primeira temporada é toda sobre uns acontecimentos, tipo, pessoas que estão morrendo na primeira classe. E eles chamam o único detetive que tinha lá. Coincidentemente. Era lá do fundão, que é o Leighton. Só que agora, nas últimas temporadas, começou a trazer muito essa coisa da tirania, sabe? O que você faz quando você tem poder? Você faz o que é bom pra você ou o que é bom pro coletivo? Dê o poder ao homem e descubra quem ele realmente é. Caralho. Exato, Tuga. Nunca ouvi homem mais sábio. Porque essa frase nem é famosa. Né? E o Tuga não é homem, é pet. Menos em 70 é pet, né? Cara, isso aí que você falou de divisão, não seria bem um governo totalitário, né? Mas, tipo, você falou de divisão de trabalho, me lembra muito Round Six, né? Que tá bem atual, né? Bombou muito. Sim. Lembra que tinha era o quadradinho. Nunca viu também? Tinha o quadrado, aí a bolinha e o triângulo, e Ah, cada. forma de hierarquia. Era um hierarquia. PlayStation. Aqui. É. Isso, não. Era a hierarquia. Era, tipo, lá dentro eles tinham hierarquia, e aí tinha já. Acho que também, eu vou falar em relação a isso, tem muito de desigualdade social linkado nessas governos Distopias. totalitários, Não, com distopias. certeza. É tanto que eu trouxe um aqui que também é recente, chama Arcane. Não sei se alguém assistiu. Ah, Óbvio. Todo mundo. Todo Muito mundo, bom. todo Gente, mundo. é Você tá num antro de nerd. É muito... Não, mas o ruim é que eu tava, tipo assim, quem falou pra assistir foi meu namorado, eu tava com o maior preconceito. Eu falei, não quero ver animação. Todo não sei o mundo quê. que eu falei disso. Eu tava no maior preconceito. E aí eu assisti e eu fiquei Não, mais viciada que ele. Acho É que Arcane, surreal. acho que é a melhor animação da década, se não do século. É muito porque boa, é muito não é? absurdo. É absurdo. E, tipo, ver exatamente como um tá em cima e o outro tá embaixo, dá até, né, assim, Zampiltou. foi muito caralho, é do caralho. legal. A Riot sabe fazer tudo, menos jogo. É exatamente, tipo assim, que bom que a Riot faz tudo bem, menos o principal. Só isso. Voltando. E, tipo, ver o contexto em que as personagens, né, é a Vi, como é o nome da outra? Jinx. Powder? É a Powder que é a Jinx. Powder Depois Jinx. vira Jinx, sim. Isso. Tipo, ver como os lugares onde elas estavam transformaram elas, sabe? Eu acho que... E ver como as pessoas... As vidas diferentes, acho que essa é a parte mais legal. Tem muito do social em Arcane, eu... Puta, acho Você tem incrível. problema com spoiler? Do quê? Acho que ela já assistiu Arcane. Eu achei Não, inteiro. eu sei, mas aqui, tipo, a história A história Continua- Do Nossa, jogo, vocês É, viram? tipo, os bonecos Sim, sim, já. estão é. ali. Bonecos. E, tipo, tem uma coisa, particularidade disso também, que entra muito na distopia, da continuação, só que eu não sei se... Tá, pode falar, Não, eu, pode falar. eu posso não falar, tipo assim, não é muito relevante. Assim, dá pra continuar a conversa sem isso. Ah, então não fala. Tá. Que Eu provavelmente só vai vou aparecer, eventualmente vai aparecer. É a história do Victor. Ah,
Ponto, tá. Ah, ok. mas isso, eu não sei se é spoiler, mas... spoiler. Ok. Não sei se é Não falemos spoiler. sobre a história do Victor. We don't talk Que eu about também Victor. acho um personagem muito massa. Victor é do O Victor. caralho, meu. Ele é meu personagem legal. preferido. É, O acho que a único segunda temporada vem aí em 2040. 23. Não, acho que ano que vem já. Ah, eles tão 23. falando. Mas a gente só não fala sobre o Jace. Jace. Não Pau no comentamos. cu do caralho. Sim. É o que fez o Cara, Heimendinger Piltover é uma chorar. puta distopia. Ó, já começa, ele fez o Heimendinger chorar. Comecei. Tudo bem que o Heimendinger já era do. O Ramendinho é pau no cu também. É pau no cu, mas assim, dá uma dosinha, vai. Não, claro, pau no cu não é menos pau no cu. É o esquilinho lá, o bichinho fofo. É, Oh, Heimendinger. ele é fofo. Yordlezinho. Mas aí. O Jace, mano, também é a mesma coisa, só que da versão. Tipo, de gente rica, tá ligado? Tem a versão de Zaun, né? Que é como transformou a Vi e transformou a Powder, mas também tem a versão lá do Jace, como essa vida de poder transformou ele. Ah, sim, Então, é muito tem legal. os dois âmbitos, eles tratam isso. Acho Inclusive, você legal. vai ficando puto, mano. Os caras tomam decisão idiota. Então, você fala, nossa, cara, é decisão de gente burra. É, então. Ainda bem que é ficção. Ah, ainda bem. Enfim, a gente também pode falar sobre... Eu coloquei aqui na lista algum episódio de Black Mirror, mas eu depois descobri que esse algum episódio que eu queria falar era o Nosedive, eu acho que é o das redes sociais. Que, tipo... Defina. É, Eu nunca qual vi dos Black 20? Mirror. Nossa, tem eu tanto também que não, encaixa. não curto muito. Mas é aquele que a menina, tipo... A vida dela é pautada em likes. Ah, é, É o com único que a eu já vi. Bruce Dallas Howard, não é? Eu acho que é. Eu acho que é com O que ela. passou no Life Lab. É o que passou no live. Passou no Life Lab. Eu acho que é com essa, com a Ruivinha. Sim, sim, Isso, sim. Ah, então eu sei que Aquela eu com já essa assisti. caminhoneira. Que, Sim, sim. convenhamos, a gente já tá nisso de outra forma ou tá caminhando pra A gente isso. tá exatamente Sim. dessa forma, inclusive, só mudou o meio. Mas... Principalmente na China. Não, aqui mesmo. Não, mas não é na China, é porque lá na China... Não, aqui também. Ah, sim. Pede um Uber. Sim. Tu vai ver a nota do cara. É verdade. Sim, sim. Não, é que eu tô falando que tem alguns lugares lá na China que, tipo, não deixam você ir se a sua nota não for boa. Eu sei, igualzinho. Sim. Se tu anotando no Uber abaixado de 4,35, você é expulso. Acho que o exemplo do Uber foi perfeito, porque é exatamente isso. Só que Nossa, esse Não só pra motorista trabalhar, mano. 4.8, não vou aceitar. Nossa, vou cancelar a corrida, eu não quero andar com essa pessoa. Caraca. Então, né? Por exemplo, à noite, eu já conversei com muitos Ubers durante a noite, eles falam, se a pessoa tem menos de 4.9, eles não aceitam de madrugada. Tô no limiar aí, 4,91. Então, eles não Você seria aceitam mesmo. aceito, você seria Você seria aceito ainda. Tudo bem, você tá dentro dos padrões da sociedade. Parabéns, Da Felipe sociedade Hag. uberística. Uberística. Sim, parabéns, Hag. Uma outra distopia que eu acho que seria legal a gente falar é The Handmaid's Tale. O Sim. conto da Aya. Você não sabe por nome, né, Hag? Eu sei, o Mata falou toda a aula sem exceção. Ah, então Parece esse do pelo menos caralho, você mas sabe. assim, eu nunca vi. Assim, Eu prometi pra ele que eu ia ver há 2 anos atrás. Ué, acontece. é Vou uma, mandar pro é Hag, uma então. sociedade na qual era os Estados Unidos e agora é conhecida como Gilead. E a gente tem a sociedade bem dividida. A gente tem as Martas, que trabalham nas casas, as esposas, os generais e as aias. Também tem umas outras divisões, mas o mais importante nesse momento é isso. Essa sociedade é extremamente religiosa, tanto é que eles chamam um estupro de cerimônia. As aias estão lá basicamente pra na época de fertilidade delas do mês, os generais fazerem atos sexuais com ela, não consensuais, para ter filhos, porque as esposas são todas inférteis. E a partir essa questão desse governo totalitário surgiu a partir da infertilidade das mulheres. Então, assim, esse pessoal começou a se infiltrar no governo, começou a cortar método contraceptivo, começou a cortar direito das mulheres de trabalhar, de ter a própria conta bancária. E no final eles deram, tipo, o golpe que foi assim. Tipo, captura todas as mulheres e dividiram. E a gente tem a protagonista, que é a June. É June, né? Eu não sei, eu achei que era a Aya. Lá vou eu pesquisar pra vocês. A Luni falou no podcast. Não, a Lune sempre gosta de trazer essa obra, inclusive a Lune não está aqui, mas ela sempre gosta de trazer essa obra, que, tipo, é uma puta distopia que é um absurdo, mas... E o mais bizarro é que as mulheres, principalmente as aias, não tem mais os nomes delas. O nome da June não é mais June, é Offred. Tipo, ela é do Fred. Ela é do Fred, tipo, Ela Offred. ela pertence. Tipo, elas são tratadas como June. objetos. June Osborne. Elas são tratadas como objetos e eu acho que isso também traz muita questão que a gente tava falando antes. Da mistura de governo e religião, sabe?
Que acaba andam lado a lado, assim. Que an- Sim, então, sempre tem geralmente algum tipo. Não necessariamente religião, mas uma ideologia muito forte por trás de um governo eu totalitário. acho que é a utilização dessa ideologia, tipo... Porque a ideologia, ela tem isso de... Acho que se conecta com as pessoas, né? Alguma coisa convence. Então, eles usam muito desse artifício que é... Exato. justifica. Mesmo quando a gente falou também daquelas 100 leis, é tipo um grupo de uma ideologia muito forte e radical que vai comandar aquela galera. Uhum. Então, o Mad Max é um grupo lá mais pinel das ideias, fala, vou mandar nisso daqui, é isso, através da violência, porque eu quero. E aí domina os recursos, no caso do Mad Max, água, Exato, água, munição, comida, leite, tudo e tal. Sim, exato, mesma coisa. Então tem toda essa questão por trás. Mas acho que em Handmaid's Tale tem também muita discussão sobre as mulheres em si, né? Sim. Eles pegam um pouco, tem desigualdade, tem tudo isso, de distopias, mas ele fala muito sobre direitos femininos. Acho que os puxa direitos das bastante. mulheres, tipo... É. Que muita coisa acaba passando batida e a gente só percebe que realmente faz diferença depois que Já perdeu. já perdemos e que alguém assina um papel pra falar que a gente tem direito ou não de fazer alguma coisa. Uhum. Eu até ampliaria um pouco, eu diria que direitos no geral, a gente só percebe quando Na perde. hora que assinam e falam, você não tem mais direito de fazer isso. E, tipo, eu acho legal que essa série, ela traz, por exemplo, coisas tão óbvias e que, às vezes, na nossa realidade, a gente não enxerga porque parece estar muito mascarado, Sim, né? sim, tanto e é eles que evidenciam isso na série, isso é legal. Tanto é que a protagonista fala isso. Ela fala assim, o tempo todo estava na nossa frente, a gente só não quis enxergar. Nossa, mano, imagina, tá na nossa frente o tempo todo e a gente não conseguir enxergar, mano. Que coisa Absurdo. chateante, tá ligado? 15 graus de miopia, né, gente? 15 graus de miopia? Não, Me dê um óculos, Que por bom favor, que não, eu que bom que não consigo. existe nenhum lugar do mundo assim, que tipo, que acontecem coisas na nossa frente e a gente não enxerga. É verdade. Realmente. Ainda bem que a gente não é míope com o mundo. Não- Amém. Amém. Por falar em mundo, alguém conhece Admirável Mundo Novo ou não? Pô, Eu conheço não de tem, verdade chip. tem nem como. Admirável Chip Novo é bom pra caralho também. Pitzinha estralando aqui. Bom, é que eu tive aula com você falou sobre Admirável Mundo Novo ou Não. não? Quem que falou, você lembra? Bom, Com certeza não. você não numa gosta? turma, não, numa turma que eu tava como eletiva, que eu não conhecia ninguém além de você e mais 3 pessoas, eu não vou lembrar o grupo que apresentou Admirável Mundo Novo. Justo, justo. É, eu conheço muito pouco sobre Admirável Mundo Novo. Tipo, apesar da apresentação, eu não sei falar muito sobre. Ah, é legal, mas assim, eu acho que fica meio no clichê do padrão da distopia, então... Você já leram Admirável Mundo Novo? Então acho que não é a pena Não. pular. Vou ficar devendo. Em 1984, o clássico. 1964, aí eu acho que vale trazer bem a figura do grande irmão. É o famoso grande irmão. BBB. Pra conversa, o BBB pra conversa, só que no sentido... Eu posso fingir que eu me emocionei, mas era só catarro mesmo, assim. É... A figura do grande irmão que tá ali em nome do bem, da justiça, dos direitos, da democracia, Do blá blá blá. bem-estar do cidadão. Do bem-estar do cidadão. E simplesmente monitorando tudo que você faz. Foucault estralando aqui no Vigiar e Punir. Então, assim, é de novo um debate que a gente, em toda distopia, na minha concepção, a gente vai voltar pra cá num tema que não existe a discussão atual, claro, supostamente, da liberdade de expressão. Ficção. Porque... É, ficção total, não existe esse debate. Mano, Não só existe. ficção, que isso. É, exatamente, não existe. Imagina, tipo, censura, essas Não, coisas. imagina, censura. Não existe censura. Imagina a censura. Não existia uma garrafa aqui. Não, cara. Não, garrafa? O que é garrafa? Não sei. Exatamente, então assim, ficção. Daí vem todo esse debate em torno do tipo, em nome do bem-estar, até onde pode-se ir? Até onde podem cercear liberdades que são usadas para o mal, em alguns casos, e até onde você pode baixar o bastão da moral, do bem, pra falar, você não pode fazer isso. Mano, imagina chamar um cara assim, sei lá, velho, pra fazer uma palestra nos negócios assim. Imagina, sabe? Sei lá, um cara meio diferente. Não, isso não acontece. Não acontece, né? Não. Só na Não, ficção, claro que não. né? Até porque isso tem um limite, né? Da Exatamente. liberdade. Se acontecesse também... Fere os outros, né? Ah, mas aí acho que o debate vai até além. Não Não vamos começar. Não, vamos trocar. Essa discussão, inclusive, não existiu. Não, né? Ela não existiu. Porque é ficção. Qual era o nome do negócio que apagava a memória, que vocês falaram? The Giver. Que É, não o The permitia Giver. a memória. A gente vai permitir que as pessoas tenham memória desse podcast. E isso não vai estar presente. É verdade. É. Boa, ótimo. Cara, eu sei que você falou sobre moral, tipo de... Eu lembrei de um filme agora também, veio na minha cabeça. Chama O Círculo, não sei se já assistiram. Ah, já. Que é Nossa. com a Emma Watson e o Tom Hanks. É um filme. A ideia é muito legal, mas eu não gosto do filme. É, pior que eu também tenho problemas com esse filme, mas tipo, a ideia
é que eles colocam câmeras e a vida fica 100% supervisionada. É tipo, Tipo, querendo ou tudo. não, é basicamente um 1984, só que tipo mais hard, assim. Janela pode-se dizer. indiscreta com tecnologia. Nossa, e aí é surreal, É, tipo, em acho todo que é. lugar tem câmera. E aí no começo parece tudo, você fala, nossa, até você compra a proposta. Eu lembro que eu fiquei tipo, nossa, inteligente. Depois você fala, gente, que Segurança. absurdo. Que Segurança. absurdo, que coisa horrorosa. Skynet. Não, mas eu me senti horrível. meio mal que você falou Circle. No meu repertório tá tão ruim que eu pensei no The Circle, o reality show. Aí não deu. Eu me senti muito mal agora. Não quero. Parei. Bom, Vou comentar. A gente tava falando de alguns personagens de governos totalitários. Sabe quem eu pensei que é muito aleatório? hum. O Cara, Lord parece Farquaad. o Lula, o cara do círculo. É, de longe pareceu. É o Tom Hanks. Cara, então a gente parece o Lula. Imagina. Sabe quem eu pensei? O Lord Farquaad. Shrek. Nossa senhora. Quando ele fala. Caraca. Por que você falou isso olhando pra mim? Achei ofensiva da sua parte, mas tudo bem. Não Mas gostei sabe do seu por quê? comentário. Quando ele convoca o pessoal pra ir na guerra com o Shrek, ele fala: é um sacrifício que eu vou ter que fazer, de mandar todos vocês pra guerra. Isso dói no meu coração. Uhum. Mas eu terei que ficar aqui e vocês vão ter que ir. E dói no meu coração fazer isso. Sinto muito por mim. Sinto muito por mim. Queria tanto morrer. Enfim. É. Pra finalizar, eu queria trazer um último que não sei se vocês conhecem também, mas imagina o Superman, só que se ele caísse na União Soviética. Do caralho essa HQ. Essa HQ é Meu muito sonho é boa. ler. Meu sonho é ler. Essa HQ é muito boa, tipo, real. Eu acho que ela se perde um pouco. Acho. Mas assim, é uma história do caralho. Do caralho. É a melhor HQ de super-herói. Fale um pouco mais. Não, tipo assim, É porque... foda. Não, pra ponto. ele é Ela assim, traz- pra ele é assim, gostei, quero segunda. É Não, o que tô você falou. brincando, vai, Gostei, fala. é isso aí. É, tipo assim, é que a parte dessa HQ que ela é tão bem feita, tão bem construída, tipo as análises que ela traz, é que ele cai na União Soviética e tem toda a questão, uma discussão em torno do regime, com partes boas e partes ruins de um regime e do outro, e mostra, assim, o que eu gosto muito é que mostra como que a crença que a gente tem de valores é subjetiva no nosso caso. Demais, cara. Porque assim, por que a gente acha, não vamos entrar em polêmica, porque a gente acha que o valor X é bom e o valor Y é ruim? É. Porque a gente nasceu em um contexto onde a gente é ensinado que valor X é bom e valor Y é ruim. Pra não gerar discórdia, cada um pensa em X e Y o que quiser. Sim. Fica aberto. às Fica votações. aberto. Então eu acho muito bom por isso. Mas tipo, por que você entrou isso em distopia? Eu fiquei curioso. Porque, tipo, É verdade, saímos disso. foi mais não questão de distopia, mas em questão de governo totalitário. Porque, tipo, o Superman, que é ficção ou não, ele é uma Que arma. é ficção ou não? É. Eu achei que era. Ele é uma, Superman é ficção? ele é uma arma. É, a realidade é Marvel. Verdade. Ele é uma arma que, tipo. Que é muito forte. Tipo, ele caiu nos Estados Unidos, no original e tal. Puta, mudou os Estados Unidos nos quadrinhos e, tipo, sei lá, até de fora, porque basicamente todo mundo conhece o Superman, que é a cor da bandeira americana em personificação do super-herói. Aí se ele tivesse caído na União Soviética, que é o que acontece nesse quadrinho, ele também muda demais o balanceamento de poder do universo inteiro, quer dizer, do mundo inteiro. E aí ele traz mais esse viés de, tipo, totalitário por causa do governo que tava na época que ele cresceu. Cara, outro filme totalitário que eu lembrei agora de assistir uma vez, chama Ele Está de Volta. Alguém já ouviu falar? Não. É tipo assim, é uma sátira que o Hitler volta nos anos... Sei qual é. Ele retorna Já sei qual é e todo mundo confunde ele com comediante, mas é muito surreal como ele começa a fazer tipo o mesmo discurso de também. antes E dá certo. e dá certo. Nossa, Como ainda se não bem que é tivesse- ficção. Ninguém Ainda aprendeu bem. nada, é surreal. Ainda bem que é ficção. Claro. Graças a Mas, de Deus é fato, ninguém ficção, aprendeu mano. nada, assim. É muito, mano. É, porque filme é hoje muito legal. imagina se alguém viesse com esse tipo de discurso, que coisa Não, ruim, tá tá ligado? louco. Que aconteceria, sabe? Pleno Tipo, 2022, Não, em pleno ano de 2000. Copa. Não, ano É, de Copa, a gente é tem, pleno outras 2022, prioridades ano de aqui, Copa, gente. prioridades. Mas enfim, Tem uma outra coisa pra falar também. Provavelmente vocês não vão conhecer. Mas é um anime que ele se trata especificamente de distopia. Tokyo Revenge. Não, provavelmente tá ruim. É Psycho Pass. Não sei se você já ouviu falar, você conhece. A gente sabe muito bem, eu não quero comentar sobre ele. Traumas, mas... Traumas. Não, segue adiante. Segue. Não, porque ele, em resumo, Psycho Pass é um nome, tipo... Psycho Pass é um medidor, não é? Mano, É o coeficiente. eu não sei se é a arma ou se é o coeficiente. É o coeficiente. A arma é o... é eu o sei. sistema civil. É o sistema civil, isso. Então, Isso aí. é uma sociedade em que vive basicamente em um lugar onde cada pessoa tem o seu coeficiente. E se você passar desse coeficiente, desse número, seja por estresse, por ansiedade, por maldade, ou o que for, Você vai de comes e bebes? você vai... Tem dois níveis. O primeiro nível, você é neutralizado. E no segundo, você é morto.
E assim, porque se for considerado algo só fora do comum, pode te paralisar e você, tipo, é derrubado. Se for considerado algo irreversível, você é morto, você é eliminado, porque o sistema decidiu. E é um sistema que se passa no Japão do futuro, que basicamente, em nome do bem, de novo, pra, tipo, manter uma certa estabilidade social, para as pessoas não ficarem ansiosas, para as pessoas não ficarem nervosas, para elas conseguirem ser felizes, ele tinha que manter essa ordem, onde as armas dali, inclusive, elas são armas automáticas, você só aperta o gatilho. Mas se você estiver abaixo do coeficiente, ela não atira. Se você estiver naquela faixa, ela te paralisa, naquela ela te mata. Então, assim... Isso depende do algoritmo. Você depende do algoritmo. Que horror. E assim, é basicamente... Ainda bem que é ficção. Ainda bem que é ficção. São N fatores que levam isso, sabe? Caraca. Tipo, Na prisão, tipo, de segurança máxima lá, você vê tanto, tipo, psicopata, quanto sanguinário, quanto gente ansiosa. Exato, esse que é o negócio. Porque ele calcula, naquele momento que o policial tá ali com você, a probabilidade de você cometer um crime, entre aspas. Quão perigoso você é, sabe? Então se você for ser uma pessoa ansiosa porque tem um policial apontando uma arma pra você e você não fez nada de errado, você vai estar lá no programa, tipo, ó, segundo as microexpressões, segundo a análise feita, ele tem 90% de cometer um crime agora. Caraca, isso me lembrou outro episódio de Black Mirror. Puta, eu não vou lembrar o nome, mas é um que eles assassinam uns cracas, chamam de cracas, que são tipo, eles veem zumbis, mas na verdade é tipo uma membrana que colocam no olho pra eles enxergarem como se fossem zumbis, entendeu? Só que na verdade são pessoas, e ele fala, por que estão matando vocês? Quando ele consegue, meio que ele perde essa membrana do olho, e aí fala, por que estão matando vocês? Ele fala, porque... Aí ele fala que as pessoas têm, tipo, algumas doenças, aí fala de... Quais eram as doenças que eles falaram? Ansiedade. Imagina, tipo, por exemplo, é isso, sabe? Porque aqui tem ansiedade, ou tem isso, tem, sei lá, AIDS, sabe? Uns negócios assim. E aí, tipo, eles assassinam essas pessoas pra poder criar uma população... Como é que eles falam? Vocês entenderam, né? Tipo, selecionar. Uma população geneticamente... Mas imagina uma sociedade... mais ou menos isso. Uma sociedade, uma polícia onde, sei lá, mano, as pessoas morrem simplesmente por estarem ansiosas sem ter feito nada de errado, sabe? Só por serem elas. Imagina a polícia matar aqui de E assim, arma. Eles matar... matam só por isso também, eu acho. Só que assim, nesse caso, era com todo o suporte da sociedade. Então assim, se, sei lá, você vive numa família sua vassa. Se você passar esse coeficiente, seu pai, sua mãe, sua filha, sua irmã... Você não faz mais parte dali, pra você é uma vergonha, pra você é uma decepção. Entendi. Eles ficam muito tristes por você ter ido pro caminho errado, por você ficar ansioso. Você é ansioso? Logo, saia da minha Caraca. família. Foda. Em nome da felicidade. De fato. A gente tem até aqui, que horas? Até as 4. Temos mais... É verdade, tem Que a gente melhor pro foi, top né? 5. E então. foi. Olha como a gente foi. Passar por cima de distopias, então. Tem o... Love, Death and Robots, que tem episódios fodas, inclusive o primeiro é sensacional. Qual? Mas... O do gatinho. Ah, o do gatinho. Miali. A Sensacional. distopia é que os gatos venceram. Exatamente. Isso é uma distopia. É sensacional. Tem... Não chega a ser exatamente uma distopia, mas Interestelar, que se passa no... É a realidade que a gente tá É seguindo. uma realidade... né? Então, Elon Que Musk. pra mim, a nossa realidade é uma distopia, mas enfim. De fato. Aí vai pra opinião. Uma distopia que eu gosto muito, que eu realmente conquistou meu coração, é a Revolução dos Bichos. Ah, essa era importante pra falar. Concordo muito. Porque a gente não imagina... Quando você começa a ler, você não imagina que, assim, que um bando de porco leitão ia ter a capacidade de tomar poder em uma fazenda e, tipo, que... Foi exatamente essa opinião que a burguesia russa tinha na época da Revolução. Mas que coincidência, Hag! Ainda bem que é Pois é. ficção. Ainda bem que é ficção. Então, claro que é ficção. Tudo. E assim, as partes que eu lembro que me dava mais raiva era porque o burro era burro mesmo. Porque tava escrito lá, eles tinham quantas regras mesmo? Não lembro, mas tinha tipo, na Ah, parede vamos supor ali. que era tipo umas 13, mas vai ser adiante. Eu também acho Não, que era. eu acho que também não. Acho que era 13. umas 5, 6, enfim. E assim, quando eles começam a perceber que aquela regra, os porcos percebem que aquelas regras não convêm mais a eles, eles simplesmente, tipo, riscam como se elas não existissem mais. Daí o burro fala, mas existia mesmo, era isso que tá aqui. Tipo, mostrando O burro era burro. o auge da alienação. Imagina alguém Alienação, seguir o que essa palavra é legal também. uma pessoa assim fala, sem vir fala, não, é isso mesmo, imagina. Acreditar Mas cegamente tem- em algo. Imagina. Tem uma coisa de Revolução dos Bichos que é do caralho, uma frase que é tipo... Tinha uma regra que era, todos são iguais. E aí depois, essa regra é alterada. Todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. Aham. Porém, entretanto. Mas Isso é uma coisa que sensacional. uma coisa que eu queria trazer dessa coisa, tipo, de
de acreditar, ter crença, fé em algo é... O que seria você acreditar em alguma coisa, ter fé, crença em alguma coisa, sem você questionar isso? Eu concordo. Pra mim, a crença tem que vir dos resultados de um questionamento, inclusive. Exato. Uhum. Eu vi essa frase em Lúcifer esses dias. Lúcifer, A sério. nunca vi. Deveria. Deveria. Será? Bonzinho. Enfim, uma ótima frase pra E gente. leiam Revolução dos Bichos. Pô, eu li na escola, estudem, cara. continuem muito legal. lendo. É. E quando chegar algum idiota e fazer... Fizer. O Fizer. idiota aí, ó. Um idiota Um de idiota. analfabeto funcional. Quando chegar algum idiota e fizer uma crítica, porque o livro não sei o que, ignora. Vai ler de novo, porque Lê esse de cara é novo. idiota. Aham. Enfim, vamos seguir adiante para o nosso top 5. Ou top 5, como vocês queiram falar. E o nosso top 5 de hoje vai para Flávia. Que está Nossa. debutando, gente. nossa convidada. Obrigada, gente. Uma grande honra estar aqui. E é sobre as 5 distopias que você definitivamente não gostaria de viver. Ou se você quiser, eu posso trocar para 5 distopias que você gostaria de viver. Gostaria de viver. Ou não, Caraca, você escolhe. Você que difícil. escolhe. Olha, cara. Os dois. Ou os dois. Uma que você não gostaria, outra que você gostaria. Eu acho que eu não gostaria de viver em The Handmaid's Tale. Porque eu acho que Justíssimo, autoexplicativo. Justíssimo autoexplicativo. pega muito pra mim, no caso, né? Acho que pra Camis também pegaria. Nossa. Né, Camis? Tô correndo. Ter que ser sujeita a esse tipo de situação não é situação. imaginável e é ruim saber que acontece. Sim. É ruim não, é Assustador. horrível a saber que isso acontece. Putz, outra que eu não gostaria de viver é que é muito louco, né? Porque tem um lado que os privilegiados dentro das distopias, eles vivem ótimo, né? É, com Aham. certeza. Eles vivem Nossa, como se eles- fosse... Nossa, será que existe algum lugar assim hoje em dia? Não, acho que não. Será? Não, acho que é só- Lembrando, só tudo que na a gente tá ficção, falando hoje é né? ficção. Tudo ficção, tá? Caraca, outro que a gente não falou aqui, mas vou dar uma contextualizada e falar porque eu não gostaria de viver nele, é 3%. Nossa, 3% A jamais. gente aprendeu em aula, a gente viu em aula, né? Ele é muito céu, porque eles têm essa seleção pra passar pessoas pra um mundo melhor. Então é tipo uma única esperança para as pessoas poderem sair de um lugar péssimo que elas estão, né? Que seria... Exato. Tem dois mundos, né? O lado de cá e o lado de lá. É, algo o, assim, é o né? mar alto e... Sei lá, Piltover e o outro do É, Piltover é não. tipo É por aí. E pra elas terem essa ascensão, elas têm que passar por uns testes, tipo, surreais, assim. Uhum. E acho que se sujeitar a essas coisas, você ter esperança e não conseguir, é muito desumanizado. Não sei, é muito Aham. ruim de pensar nisso. E é brasileira essa série, Sim, né? é brasileiro. É brasileiro, então Você sabia, assistam. você sabia que o piloto surgiu a partir de Do alguns YouTube, alunos da não foi? USP? Ah. Aham. É, Eles- são alunos. Eles tipo, foram pra uma dessas convenções de audiovisual e conseguiram vender. Ah, que foda. Cara, outra eu vou falar que acho que é a que eu mais conheço, é Jogos Vorazes. Vou ter que falar dela mais uma vez, porque eu sou apaixonada. E eu acho que também tem essa coisa... As distopias têm muita ligação com sobreviver. E acho que você ser colocado numa situação em que você precisa lutar pela sua vida e perder a sua identidade, talvez assassinando outras pessoas, que nem é no caso de Jogos Vorazes, né? Que só um sobrevive e você quer viver. Eles falam, né? Também tem uma frase que eu gosto, que é tipo... eu quero morrer sendo quem eu sou, não quero morrer sendo algo que criaram de mim. Tipo, tendo uma imagem que criaram de mim, como um assassino, entendeu? Então, eu também acho que seria a terceira que eu colocaria. Me ajuda aí, Camis. Tá ficando difícil, Ah, né? eu colocaria com certeza The Giver. The Eu não Giver. viveria. Eu não viveria em The Giver, Nossa, meu Deus. mas viver sem emoção, Viver sem sensação. emoção. Gente, Mas minha não foi vida... você que falou que não era pra não se apaixonar? Calma. Ih, Calma. Estamos às polêmicas. Não, calma aí. Eu sou a favor da gente ter sensações, sentimentos, tudo isso. Mas até Menos se apaixonar. se apaixonar, dependendo da situação, não é a melhor coisa pro momento da sua vida. Mas, gente, Mas Você é bom, foi- é, você bom se pra, vocês... é bom pra você quebrar a cara e seguir adiante. porque- Sim, Experiências, tipo, né? What Aprender. doesn't kill you makes you stronger. Que lindo isso. Lindo isso. E, assim, Linda frase. o The Giver, eu acho que eu odiaria viver. Ah, é a Flávia que tem que falar. Flávia, fala aí. Obrigada. Fala aí, Flávia. Deixa eu só Desculpa, entrar, deixa eu só Flávia. entrar no ponto da câmera Pode falar, então. pode falar. Eu quero ajuda. Porque, então, você praticamente falou que tem que ter sentimentos, mas não tanto. Olha só como criou um governo autoritário nela mesma. É isso. É isso Você que ficou em tá cima do muro. É que, assim, tudo demais faz mal, né, gente? Será? Você quebrou a Camila, Nem tá? esquerda, nem Siga direita, adiante. pra Muito frente. pelo Acho que a Camila quer dizer... Camila, vou te ajudar, vou te ajudar. Acho que a Camila quer dizer é que... Tudo tem momento, certo? Não, não é isso. As emoções são necessárias, acho que até pra um desenvolvimento, porque você sentir empatia, acho que é necessário pra ter uma mudança, você entender, né, Camila? Aham. Porém, você não pode ser trouxa, né? A gente já Mas, teve um podcast calma, que foi discutindo eu- sobre empatia. eu- Sério? Ele Agora, falou que agora era eu uma vou coisa desenvolver. totalmente
Relativo? Relativa? Não, é relativa. Qual é mesmo? Que você não uma criação da sociedade que... Empatia é uma criação aleatória só. Aleatória que a gente finge se importar com o outro. Exatamente Assim, isso. eu já. É uma discussão. Agora eu tenho minha resposta. Assim, minha vida é baseada em duas coisas: o que eu quero e o que eu preciso. Eu preciso ter emoções, eu preciso passar por essas coisas pra evoluir como pessoa. Mas eu não quero sofrer por causa disso. Ah, mas isso é... Mas ninguém quer sofrer por nada. Isso Então, eu é falei uma coisa- 4, né? Sim. Qual foi o quarto? É o doador Foi de memórias. A dor de memórias. E o tá. quinto, eu acho que eu vou falar... Acho que é de Arcane. Viver Certo. na Na parte periferia. né? na periferia. Mano, eu sinto que é um terror horrível. Tipo, eles vivem sempre tentando Não morrer. não morrer. Imagina um lugar que isso acontece, mano. Aham. Imagina. E ainda ver que tem um lugar melhor que eles não podem estar, né? Que eles não têm Tá acesso. tão perto, mas eles não podem chegar lá. Eu não acho que isso existe. Não existe. Não, ainda bem Não que é existe. ficção. É ficção. Ah, mano, imagina alguém ter que lutar pela própria vida ali, num ambiente onde pessoas Imagina, ricas tipo, você viver em um lugar Não que, ter sei lá, só o acesso fato de você... aos direitos básicos de um ser humano. Imagina só, sei lá, um lugar onde você tá vivo já é um ato de resistência. Tipo, Exato. que bom que não existe isso. Ainda bem. Nossa. Então acho que seria meu top 5. Esses. Não sei se eu consigo numerar. Se precisar, eu numero. Bom, acho que o pior pra você já deixou claro que É, é The Handmaid's Tale. Uhum. É o que eu escolhi em primeiro lugar. Em segundo, vou pôr o Doador de Memórias. Terceiro... Jogos Vorazes. Quarto... Qual foi os últimos dois que eu falei? Arcane. Qual que foi o outro? Foi o... Já esqueci também. Acho que foi não. Verdade. Eita. Esqueci. Bom, Arcane. Vou falar mais um aqui. Ah, foi 3%. Ah, é, Ah, é 3%. Verdade. E 3%. É isso. Essa vai ser minha ordem. Perfeito, fechou então. Bom, o Hiperlink vai ficando por aqui. O programa finalmente voltou a ser transmitido ao vivo, então não deixe de assistir a gravação no nosso canal do YouTube. E fique de olho no nosso blog, neurone.spm.br, para ficar por dentro de tudo. E é isso. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada, gente.